Mas começa contando para a gente como que foi assim, o início do seu trabalho nessa área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente em pesquisa de CNPq e outras que você fez nesse tipo de trabalho. Então, Walter, eu acho que a questão da... Acho que todo pesquisador, antes dele ser um pesquisador, ele tem que ser um curioso. Ele tem que ser, com o perdão da palavra, né, aquele fuçador que gosta de ver o porquê das coisas, como elas funcionam. Então, desde criança, eu, né, com uma chavinha de fenda, já ficava abrindo radinho de pilha, televisor, né, para mim ver como funcionava. Isso me levou mais para frente, né, a cursar um curso de engenharia, né, e com isso eu fui também descobrindo a minha vocação. Essa que é a verdade, né? Então eu vejo assim, o pesquisador, ele é também um criador, alguém que consegue, é um transformador, na verdade. É alguém que consegue criar de um problema, criar uma solução e da solução talvez criar um produto e fazer com que isso possa ser colocado no mercado. A minha carreira profissional, né, enquanto à frente de empresa, a gente sempre criou coisas. Então, partindo nessa vocação de criar, é que, de repente, a gente começa a pesquisar, queira ou não. Para você criar, você tem que pesquisar. E eu parti, né, da ideia de que o melhor lugar para mim poder evoluir, para mim poder intensificar a minha pesquisa, seria na academia. E daí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado e eu parti para... Não é uma tarefa fácil, né, para quem está imaginando que fazer mestrado enquanto a gente trabalha é algo corriqueiro. Não é. Não é mesmo. Não é. Seja mestrado, seja doutorado, é uma tarefa pesada. Doutorado piorou. Se for fazer universidade de grande porte, for fazer numa Unicamp, numa USP, numa Unesp, aí é bem complicado. Então, eu como todo estudante, né, o candidato, né, a um mestrado, eu comecei como aluno especial, daí fiz algumas disciplinas como aluno especial, e daí, em conversa com um dos professores, né, para variar na área de eletrônica, eu consegui que ele fosse meu orientador. E daí, então, a coisa prosseguiu. Demorou aí cerca de uns 3, 4 anos para mim concluir todas as disciplinas e poder apresentar a dissertação. Então, não é fácil. Ô, João, faz o seguinte, explica para o pessoal que talvez não tenha esse conhecimento do que é esse mundo acadêmico, o que seria um aluno especial? Então, o aluno especial é o aluno que ele ainda não tem um vínculo com a universidade. Ele cursa disciplinas isoladas? Ele cursa disciplinas isoladas. Ele vai lá, assiste a disciplina, assina a chamada, mas ele não tem ainda um registro acadêmico. Então, ele ainda é um alienígena naquele ambiente, né? Ele está lá para usufruir. Eu acho que qualquer pessoa, ou qualquer que tenha o conhecimento básico, pode adentrar uma classe, é claro. Tem uma certa formalidade, né? Não vai entrando na classe assim, mas... Você não é só ouvinte, né? É ouvinte. Não faz prova, não faz nada. O ouvinte só ouve, participa da aula, né? Exatamente. Mas o ouvinte, ainda assim, ele pode questionar o professor. E eu tive a felicidade de ter um orientador bastante colaborativo. Então, as dúvidas que eu tinha, ele elucidava todas elas, ainda que eu fosse um aluno especial. Com o tempo, isso também é importante que se diga, que o professor, vendo o interesse que eu tinha, e ele achou por bem me tornar um aluno regular. E daí há todo um procedimento, há toda uma parte formal, burocrática da instituição, para que você se torne um aluno regular. E daí você, então, começa a contabilizar as disciplinas, os pontos que você necessita para que você possa concluir as disciplinas e daí apresentar a sua dissertação. Mas, por exemplo, o aluno pode entrar como aluno especial, fazer todas as disciplinas, trabalhar no desenvolvimento do projeto dele, seja uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, Sim.
e depois entrar como no regular só para fazer defesa? Ou isso varia de instituição para instituição? Eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo numa multinacional em Campinas. Eu trabalhei na Robert Bosch, ali no Trevo de Campinas. Na época, a Bosch tinha uma parceria com a Unicamp, isso há muito tempo atrás, né? E eu me lembro que, logo que eu entrei na Bosch, eu aproveitei essa oportunidade e fiz, acho que 2 ou 3 disciplinas como aluno especial. E quando eu me tornei um aluno regular, né, eu obtive meu RA, eu incorporei... Foi bem depois. Bem depois. Foram 10, 12 anos depois. Então, na verdade, você parou aquele projeto que você tinha e voltou com outro projeto. Sim, porque eu saí da empresa, né? Eu saí da empresa e depois de algum tempo eu decidi voltar para a Unicamp e concluir o meu mestrado, né? Que eu já tinha começado. Daí eu aproveitei essas 2 ou 3 disciplinas, não me lembro ao certo quais eram, mas elas foram incorporadas ao meu histórico escolar, né? E foram contabilizadas os créditos para que eu pudesse, então, iniciar a minha dissertação. Essa foi minha trajetória. Depois, né, que eu contabilizei todos os pontos necessários, daí, então, há uma formalidade para você marcar a sua dissertação, a apresentação. E, na época, e aí entra uma curiosidade, né? Eu precisava, eu não sei se isso está vigente ainda, mas eu precisava submeter a minha dissertação a alguma assembleia, algum congresso científico internacional. Não sei se hoje está vigendo ainda essa necessidade. Eu não tenho essa notícia, não. O que eu saiba, eu acho que não. Talvez tenha sido naquela época só, naquele momento especificamente. Não sei. Isso aí é coisa de uns 15 ou anos ou atrás. seu orientador talvez tivesse isso como pré-requisito dele. Não né? sei. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o orientador, lógico, ele auxilia o aluno no trabalho e tal, mas ele também tem os interesses dele de publicação, de participação de congresso. Então, talvez fosse interessante para ele a participação no congresso. Ele aproveitou o seu trabalho. Então, eu não sei. Eu sei que eu acatei, né, a orientação, né, e eu me inscrevi num congresso que haveria em Tenerife. Tenerife é uma ilha espanhola na costa da África, né? Ia ter um congresso da WCS, que é uma organização ambiental a nível global. E eu submeti, então, o meu projeto, né, minha ideia, né? Depois eu falo um pouquinho sobre ela, se você me der a oportunidade. Lógico, aí, tá? Lógico, isso é importante. E daí, para surpresa minha, ela foi incluída nos anais do Congresso, né? E eu fui lá, então, eu falei, bom, já que eu estou na chuva, vamos se molhar até os ossos, né? Daí eu embarquei para Tenerife, fui, obviamente, para Madrid, de Madrid fui para Tenerife, e daí apresentei lá o meu modesto trabalho. Era bem modesto, tá, Walter? Não era nada assim revolucionário, né? Eu como à época já tinha minha empresa e trabalhava com desenvolvimento de produto, o meu foco era fazer um produto, mas baseado numa observação a nível do estado da arte e da tecnologia na época.